Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nossa leitura do nosso livrinho abençoado Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2 e ontem tratávamos sobre a vida futura. E hoje vamos terminar esse capítulo que tem mais 2 itens para tratarmos. O próximo item é denominado a realeza de Jesus, né? Então, dizendo aqui, fazendo um paralelo, que o rei, né? No caso, como nós conhecemos aqui na materialidade, é um poder soberano de um período, né? Então, fazendo uma comparação, que Jesus, ele na realidade é o rei, não, ele é o governador do planeta, né? Muito mais que isso, para todos sempre, quer dizer, é outro nível, né? Mas ele trouxe essa comparação, dizendo, olha, meu reino não é deste mundo, porque para aquela época só se conseguiria explicar rei, o que seria, assim, o poder maior para eles era o rei. Então, sim, eu sou rei, mas não deste mundo, né? Não dessa forma, não nessa materialidade que vocês acreditam, né? Então ele vai explicando que há muito mais do que aquilo que se conhecia naquela época. Hoje, nós espíritas, que já acompanhamos essa doutrina maravilhosa há tempos, acredito, nós já temos esse conhecimento, né? Que Jesus é o modelo, guia da humanidade, né? O governador planetário, Cristo, ou seja, o enviado de Deus, né? Então, assim, não dá nem para comparar, nem minimamente, o que ele é, o que ele representa com um poder materializado humano de um rei, de um reino durante um tempo, né? Não dá nem para comparar isso. É isso que ele quer dizer, né? A realeza de Jesus é muito maior do que se comparado com qualquer maior dinastia que já houve na Terra. Ainda assim, eu não sei nem se pode ser acho que isso já é muito em relação ao que Jesus é. E aí ele vai seguindo, vai falando sobre o ponto de vista, né? Então, lógico, quando nós temos conscientemente essa informação, não só aqui, mas também no nosso coração, de que a vida continua, nós não podemos viver a nossa vida como os antigos. Ou seja, não podemos mais viver a vida pensando em começo, meio e fim na materialidade, né? Nós temos sempre que agir e pensar na continuação da vida, ou seja, essa decisão que eu vou tomar agora, isso que eu desejo fazer neste momento, como isso vai refletir a minha vida, né? Às vezes uma pessoa que está no momento com uma facilidade pensa, eu podia fazer esse esquema, fazer aquilo, vou ganhar um dinheiro em cima das pessoas, mas tudo bem, a vida é só uma, eu vou então me aproveitar para viver bem aqui. O que vale viver bem aqui financeiramente, dezenas de anos que seja, e perder inúmeras encarnações, porque vai ter que restabelecer, restaurar, expiar durante muitas vidas. Para que isso? E aí você tendo esse conhecimento, porque nós temos o livre-arbítrio, mas tendo esse conhecimento, tendo esse ponto de vista modificado, você naturalmente tem responsabilidade sobre as suas decisões. Porque você não vai poder tomar uma decisão sem levar em consideração como isso vai refletir nas suas próximas vidas. Não é? O HDD, o Haroldo Dutra Dias, né? Ele estava falando outro dia, numa palestra, e eu achei muito interessante. Ele dizendo, vocês sabem que ele é juiz de direito, né? E aí ele dizendo que quando ele trabalhava na vara criminal, ele julgou um cara que era médico, ele era médico, as filhas eram médicas, muito bem casado. Um dia qualquer se estressou no trânsito, não sei se um cara fechou ele, aconteceu alguma coisa no trânsito, ele saiu, tirou uma arma, matou o cara, por causa de um problema de trânsito. Bom, muito bem. E aí, né, lógico, arrependido que estava. Ele disse, o HDD disse que ele diz, né, no dia da sentença, como eu tô arrependido, né, estraguei minha vida, doutor. Essa é uma visão de quem é materialista. Estraguei minha vida, doutor. Porque essa encarnação, realmente, porque ficou preso, né? Teve a liberdade cerceada, quer dizer, saiu de um médico de sucesso para ficar preso. Mas muito mais que essa vida, as próximas, porque ele vai ter o arrependimento,
a reparação, a expiação, ele ainda vai passar por uma longa jornada que ele criou por 5 segundos de desatenção. 5 segundos, gente. Trânsito, se estressou, foi lá, matou outra pessoa por causa de um trânsito. Completamente desproporcional, em que pese nós devemos matar nunca. Porque são os 10 mandamentos. Lembram-se? Lá no começo da aula. E é uma lei proferida por Deus, perfeita, e sempre existirá, porque é imutável. Então não devemos matar nunca. Mas pior ainda é, se ele já se arrepende aqui, encarnado, você imagine, desencarnado. Quantas coisas ele planejou, quantas coisas, quanto tempo será que levou para ele estar naquela composição familiar específica para outras funções? O cara médico, né, podendo salvar vidas. E aí, por 5 minutos de desatenção, de falta de oração, de vigiar, aí comprometeu inúmeras encarnações pela frente. Esse exemplo dele é um exemplo doloroso. É um exemplo doloroso, mas nós não estamos livres disso. Às vezes a gente pode pensar, não, mas eu não farei isso, eu sou tranquila no trânsito. Mas às vezes faz por outra coisa. As coisas mais doidas da nossa vida a gente faz sem pensar, nem passa pelo raciocínio, é assim, é automático. É quase que um reflexo. Por isso que nos ensinam. Vigiai e orai, vigiai e orai. Quanto mais vigiai, menos orai. Ou seja, precisa vigiar mais. Não adianta só orar e não vigiar. 1 segundo muda não só a sua encarnação, mas todas as suas próximas encarnações. Então, isso sirva de alerta para nós, para observarmos. Porque não temos mais o ponto de vista do materialista. Nós já sabemos que a vida continua. Já foi provado para nós que a vida continua. Então, nós temos um outro ponto de vista para observar e conseguir fazer uma previsibilidade do que os nossos atos de hoje influenciam não só nessa vida, não só os próximos 10, 20, 30 anos da nossa vida, mas as nossas próximas vidas. Olha que importante isso. Olha a profundidade da importância disso. Não pode bobear. E aqui, lembrando sempre, né, um livro de 1860 e poucos aqui, já não sei de cabeça os anos, mas 1800 e tralalá, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem e traz o exemplo daquele momento. Então, ele traz aqui a história, traz aqui pra gente a história de uma realeza terrestre, né? Então, de uma mulher que era rainha na Terra e desencarnou, né? E aí? Vamos ler? Diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade das palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Ou seja, ela era rainha, certo? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Era rainha na terra, morreu. E aí, levou o quê? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Ou seja, morreu, tem rainha depois que desencarnou? Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Ou seja, se eu era rainha aqui, na materialidade, vou desencarnar, rainha serei. Que desilusão, diz ela. Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, não é só acima, é muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem um sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta alvidez se requestam na terra. Ou seja, essa badulação toda, esse cuidado todo, essa pompa toda, serve pra quê?
Desencarnou serve para quê? É isso que ela está dizendo. Para se granjear um lugar neste reino, aonde ela está, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Não é só conhecimento, não. Prática. A benevolência para com todos, não só para com seus amigos, não só para aqueles que têm a mesma religião que você, não só para aqueles que têm os mesmos pensamentos que você. Se não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Certo? Ó. Importante, né? Importante a gente observar isso. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através dos urges e espinhos, não por entre flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardá-los para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes pode facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porquanto a prece aproxima o Altíssimo, o homem. É um traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais, uma rainha de França. Ou seja, era a rainha, achou que ia desencarnar, ia chegar no reino dos céus como rainha, viu que não, e viu que só a benevolência, em sua prática, a caridade em sua prática, amar a todos, de forma real, prática, dia a dia, é que te possibilita adentrar com o pé direito no mundo espiritual. Então tem que fazer o bem, ser bom, para inclusive desencarnar bem. Exercício para o desencarne. Trabalhar no hoje, no bem, nas virtudes, para que quando do desencarne, nós estejamos como esses, que ela diz, muito acima dela. Mas por que acima dela? Porque trabalhavam no bem, porque perdoavam, porque auxiliavam, porque utilizavam os talentos em prol do próximo, porque faziam a diferença, porque enxugavam as lágrimas, ou seja, consolavam. E aqui ao final ela diz, olha, você aí, você pode ajudar. Há muitos que não estão no reino celeste, ou seja, ela está fazendo aqui uma analogia que estão nesses momentos, né, do desencarne, pós-desencarne, em locais umbralinos mais densos, né? E como é que você faz para ajudar? Porque nós podemos ajudar ativamente, através da caridade, da oração. Orar por aqueles para que encontrem a luz, encontrem essa centelha divina que todos nós temos dentro de nós, para que possam fazer brilhar as vossas luzes, que se arrependam, que sejam recebidos, que sejam tratados, que recomecem com muita luz, com muito amor, porque é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos imagem e semelhança dele em amor. É nisso, entendendo que esse é o maior sentimento que nós precisamos desenvolver em nós, ao nosso redor, para a humanidade encarnada e inclusive para os nossos irmãos desencarnados e para toda a criação de Deus em todo o universo. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!